João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo do 11 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Somente até aqui. Vamos falar com Deus. Senhor amado, nós estamos diante de um texto difícil das Sagradas Escrituras. Um texto complexo demais para a nossa compreensão. Um texto que dele flui várias interpretações distintas, mesmo entre homens respeitáveis, ó Pai. E nós tão pequenos aqui tentando entender a Tua vontade revelada nas Escrituras. Dependemos completamente da atuação poderosa do Espírito Santo, nos fazendo entender a Tua vontade, ó Deus. Nos fazendo compreender a Tua vontade revelada, a Tua palavra, ó Pai. Então, que não haja dúvidas entre nós, não pela minha atuação, mas apesar de mim, pela atuação poderosa do Espírito Santo em minha vida e na vida dos meus irmãos, na vida de sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu não estava aqui, quem estava aqui foi o pastor Hércules, eu soube que foi uma bênção, a igreja foi muito bem servida, graças a Deus. Mas há 2 semanas, em nossa última mensagem nessa série, na primeira parte do capítulo 5, nós vimos que para João ratificar, esclarecer, fundamentar a divindade de Jesus e a natureza humana de Jesus, João disse que há testemunhos sobre Jesus, tanto no céu quanto na terra. Se lembram disso? Segundo João, o Deus Trino lá no céu dá testemunho sobre Jesus. O que é dar testemunho? É declarar, fazer declarações sobre Jesus. Mas também, segundo João, aqui na terra nós temos 3 elementos, digamos assim, que dão testemunho sobre Jesus. O Espírito, que é o Espírito Santo, que ele dá testemunho sobre Jesus na medida que ele nos esclarece aquilo que não é esclarecido ao mundo. E ainda temos a água e o sangue, muito possivelmente uma alusão ao batismo cristão e à ceia do Senhor. 2 atos, 2 ações da igreja que dão testemunho sobre Jesus. O batismo cristão é isso, a pessoa está dando testemunho ao mundo sobre o que ela pensa a respeito de Cristo. E a ceia do Senhor também é isso, é uma forma de nós testemunharmos quem Jesus é ao mundo. Então isso nós vimos semana passada, que tanto no céu como na terra não há dúvidas em relação a quem Jesus é. Porque no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo dão testemunho sobre Jesus. E na terra, o Espírito, a água e o sangue dão também testemunho sobre Jesus. No texto que lemos hoje, irmãos, João inicia explicando que testemunho é esse. O que, afinal, é falado sobre Jesus, tanto no céu como na terra. O que é proclamado sobre Jesus lá no céu. O que, afinal, o Deus Trino, a Trindade Santa, está nesse momento, lá no céu, afirmando sobre o Deus Filho, sobre Jesus. E o que, afinal, o Espírito Santo, o batismo cristão e a ceia anunciam, testemunham sobre Jesus. Essa parte é importante. Por quê? Porque muitas pessoas se levantam falando sobre Cristo, anunciando Cristo, ou melhor, anunciando um Cristo, um Jesus. É possível que a gente entre em ambientes religiosos diferentes
e ouçamos falar sobre Jesus, diferentes de um lugar para o outro. Então, além de nós sabermos o que o Deus Trino testemunha sobre Jesus, o que o Espírito, a água e o sangue testemunham sobre Jesus, é importante sabermos o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, o que eles falam nesse testemunho. João nos explica, logo no início do texto que nós lemos. O versículo 11 já nos responde essa pergunta. Olha o que diz o versículo 11. E o testemunho é este, olha que maravilha, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. É isso que é falado lá no céu. O que a Trindade Santa declara lá no céu é que Deus nos deu a vida eterna e essa vida é encontrada só em Jesus. O que o Espírito Santo, o batismo cristão e a ceia do Senhor declaram aqui na terra é que Deus nos deu vida e essa vida é encontrada somente em Cristo Jesus. E é isso que todos precisam saber, e essa é a principal missão da igreja, declarar ao mundo que Deus nos deu vida, e a vida está em Cristo Jesus. Somente isso. Por que eu digo que é somente isso? Porque eu não sei se os irmãos perceberam, mas essa pequena frase do versículo 5 é o resumo, é a síntese de todo o Evangelho. Todo o Evangelho pode ser resumido nessa pequena frase. Deus nos deu vida. E a vida está em seu Filho Jesus. Vamos prestar atenção nisso de forma mais pontual. A primeira figura apresentada nessa frase de João é Deus. Ele diz que Deus nos deu. Deus aí na tua Bíblia está com letra maiúscula também? Está um Dzão maiúsculo. Sabe quem é esse Deus, não é verdade? Esse Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ao contrário do que o mundo pensa, é um Deus que não é apenas misericordioso. É um Deus que não é apenas amor, mas Ele é misericordioso, Ele é justo na mesma intensidade. Ele é amoroso, longânimo, compassivo, ao mesmo tempo que Ele é santo e justo e não inocente ou culpado. João não está se referindo ao Deus criado pela imaginação de alguns crentes. Falava isso aqui na escola dominical. João não estava se referindo a um Deus que muitos acreditam que é amor e nada mais, ou que é somente ira e nada mais. João estava falando do Deus da forma que a Bíblia apresenta Deus, que ao mesmo tempo que Ele é o bom pastor, Ele é o Deus irado e cheio de fúria. Ao mesmo tempo que Ele é cheio de misericórdia, Ele também é cheio de retidão e justiça. Tudo na mesma intensidade, uma vez que nós aprendemos que não existe hierarquia entre os atributos de Deus. Não existe. É desse Deus que João está falando aqui. Que Deus nos deu. Em segundo lugar, o texto diz que Deus nos deu o quê? Vida. O que significa que nós estávamos mortos, obviamente, como resultado ou consequência direta do pecado. Às vezes nós temos a ideia ou o costume de minimizar as consequências do pecado em nossa vida. A gente ensina para os nossos filhos que quando Adão pecou, o que foi que aconteceu? O homem passou a trabalhar, a mulher passou a ter dor de parto, e tudo parou por aí. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o pecado trouxe a morte instantânea para a humanidade. A morte não estava na história. Não existia morte nesse planeta. A morte entrou em nossa história, nos lombos do pecado. É uma intrusa, trazida pelo pecado. Consequência disso, que todos, parece uma contradição, parece um paradoxo, né? Todos nascem mortos. É o que a Bíblia nos garante. Todos nascem mortos. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo deixa claro quais eram nossas condições, ou como era a nossa condição de morto sem Deus. De morto. Pensávamos que éramos vivos. Pensávamos que estávamos vivos por quê? Porque nós respirávamos. E a gente confunde vida com existência, né? Existir não significa estar vivo. Mas João escreve que Deus nos deu vida.
O estado de morte da humanidade é algo mais difícil de compreensão que nós podemos entender ou mensurar. Como você chega para pessoas e diz a elas que elas estão mortas? E não é figura de linguagem, não. Não é força de expressão, não. Diante de Deus são cadáveres. Seguindo. Em terceiro lugar, o texto ainda diz que a vida está no seu Filho. Ou seja, já conhecemos Deus aqui nessa declaração de João, conhecemos o estado do homem, a consequência do pecado, mas o texto diz que a vida está no Filho de Deus. A vida que recebemos, que nos arrancou de nossa sepultura, está em Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor. Na condição que estávamos, de nada nos adiantaria um amigo, um líder, um mestre, não. Na condição de mortos, a única coisa que nós precisávamos era de um Salvador. Só um Salvador poderia mudar a nossa condição. E o texto de João diz que Jesus é esse que veio nos dar vida. E por fim, o texto diz que a vida é eterna. Olha que maravilha. Eterna. Ou seja, nossas certezas são para além dessa vida. A obra de Deus em nossa vida não está limitada a essa história, pelo contrário, a obra de Deus em nós está relacionada mais com a eternidade. Ele nos tirou da morte eterna para a vida eterna. É isso que o Senhor Jesus veio fazer conosco. Agora veja como esse não é o resumo de todo o Evangelho. Quando João escreveu que Deus nos deu vida eterna e esta vida está no seu Filho, ele estava apontando para Deus como perfeito, santo, justo, criador de todas as coisas. Ele estava apontando para o homem como morto em seus delitos e pecados. Estava apontando para Jesus como enviado pelo Pai para salvar pecadores e para aquilo que nos espera para além da vida. João estava falando da eternidade, da vida eterna. Tudo isso nessa simples frase. E isso é o Evangelho, irmãos. Isso é o Evangelho. A outra frase de outro João, de João Batista, que é a frase que nós utilizamos em nosso discipulado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós aprendemos que aquela frase de João Batista é a síntese de todo o Evangelho. Da mesma forma, essa frase do apóstolo João é a síntese de todo o Evangelho. Encontramos nela aqui tudo o que precisamos entender do Evangelho. Evangelho não é somente Jesus morreu por você. Evangelho não é apenas que a vida e a morte de Cristo. A vida e a morte de Cristo está contido no Evangelho. Mas para a pessoa compreender o Evangelho, tem que voltar atrás na história e primeiro entender quem é Deus. O que é o pecado. Aí sim vai fazer sentido entender quem é Jesus e o que nos espera. É por isso que nessa frase de João tem o Evangelho completo e nós acabamos concluindo que é isso que é declarado no céu. O que é declarado no céu pela Trindade? O Evangelho. O que é declarado na terra pelo Espírito, pela água e pelo pão? Pelo sangue, melhor dizendo, o Evangelho. Qual é o segredo da igreja? É o Evangelho. Qual é o tesouro da igreja? É o Evangelho. É essa afirmação de João, ou aquela afirmação de João Batista, que podem mudar a humanidade. Por isso Lutero disse que o Santo Evangelho é o tesouro da igreja. Mas segundo João, em sua carta, ele agora faz uma distinção entre dois tipos de pessoas. Veja em qual dessas você se enquadra. Olha o versículo 12. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ter o Filho aqui significa confessar quem Jesus é, ter comunhão com Ele e permanecer nele. Isso é ter o Filho. João está afirmando a impossibilidade de alguém ter vida eterna fora de Jesus. Fora de Jesus, a única possibilidade é de condenação eterna, é de morte eterna. O que definirá a sua eternidade, meu irmão, o que definirá a minha eternidade não é se fazemos ou não parte de uma igreja, se estamos ou não no rol de membro de uma igreja, mas sim se estamos ou não em Jesus. É claro que precisamos congregar. É claro que precisamos ter uma igreja, ser membros efetivos de uma congregação, mas sabemos que é possível alguém estar na igreja e não estar em Cristo. É possível.
Me lembro da palavra do pastor Mark Driscoll. Ele diz que você pode ter nascido na igreja, ter sido batizado na igreja, ter casado na igreja, ter sido velado na igreja, e quando abrir os olhos está no inferno. Se você permaneceu a vida inteira na igreja, mas não em Jesus. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Essas palavras soam como consolo para uns, mas como condenação para outros. Para alguns, as palavras de João são palavras condenatórias, pois aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem a vida. Volto a dizer, o que é ter o Filho? Ter o Filho é confessar quem Jesus é, ter comunhão com Ele e permanecer nele. Isso é ter o Filho. Lá atrás, no Evangelho de João, ele desenvolveu esse tema de uma forma mais clara da gente entender. Abre a tua Bíblia. No Evangelho de João agora, Evangelho de João capítulo 3. Você vai ver como João falou a mesma coisa, porque nós já entendemos que o contexto era o mesmo, né? João escreveu a primeira carta, o Evangelho mais ou menos na mesma época, pelo mesmo motivo. Evangelho de João, capítulo 3. Olha o que diz o versículo 36. 36 do capítulo 3. Se não é a mesma coisa, porém mais explicado. João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vou ler de novo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, os irmãos perceberam os tempos verbais nesse pequeno versículo? Vamos ler de novo agora, observando os tempos dos verbos ter, ver e permanecer. Olha só. Por isso quem crê no Filho tem a vida, é no presente. A vida eterna é eterna, mas para aqueles que creem no Filho, a vida eterna já começou. Não vai começar. Não é uma possibilidade remota que, se tudo der certo, se todas as coisas convergirem, nós teremos a vida eterna. Não é isso. João está dizendo que quem tem o Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá, agora é no futuro, não verá a vida. Nós estamos entendendo aqui o que ele vai ver. Vai ser a morte no futuro. É óbvio, João está dizendo isso. Porém, mesmo essa pessoa que não crê no Filho e que verá no futuro a morte no lugar da vida, ela já permanece em algum estado. O texto continua dizendo, mas sobre ele permanece no presente a ira de Deus. Interessante isso aqui. Ou seja, isso chega a ser assustador, porque apesar de João estar tratando de questões eternas, a eternidade já começou, para uns com vida eterna e para outros com ira de Deus. A ira de Deus não é uma possibilidade remota que pode vir a acontecer, não. Segundo João, o interessante é que João está de acordo com o apóstolo Paulo. No início da carta aos Romanos, Paulo diz o seguinte: porque a ira de Deus se manifesta, não se manifestará, nem se manifestaria. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade dos homens. A ira de Deus já é manifestada. É óbvio que há um recipiente eterno, há um reservatório que Deus guarda para o dia do juízo. E a nossa parte da ira nesse recipiente eterno já foi lançada sobre Jesus. Mas o que o texto de João, o que João está dizendo aqui, é o seguinte: aqueles que creem no Filho de Deus já estão vivendo a vida eterna. E aqueles que não creem no Filho de Deus, esses já estão vivendo sob a ira de Deus. É assustador isso aqui.
João não estava ensinando nada de novo nessa sua carta. João não estava desenvolvendo uma nova doutrina, e ele poderia com a autoridade apostólica. Mas João estava apenas replicando aquilo que ele aprendeu do próprio Jesus. Ainda no Evangelho de João, eu vou ler para os irmãos, capítulo 5, versículo 24, Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Olha que maravilha. Vem a hora, e já chegou, disse Jesus, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, é todo mundo? É todo mundo? É para todos os mortos? Os que ouvirem viverão. A imagem dessas palavras de Jesus coincide com o sentido da visão que o profeta Ezequiel teve, que está narrado em Ezequiel capítulo 37, a visão dos ossos sequíssimos. É assim que a Bíblia chama. O Senhor fez o profeta ver um vale de ossos sequíssimos. Homens que não estavam mais com seus corpos em estado de putrefação, não. Ossos que já estavam se deteriorando. Ossos mais que secos. Não dava nem para imaginar o que tinha ali. Quantas pessoas eram. O Senhor levou o profeta para ter aquela visão estranha de ossos secos demais. Mas a mensagem que Deus dava para Ezequiel entregar a Israel, ou ajudar, melhor dizendo, era a seguinte: ó, vocês estão como esses ossos. Judá estava na Babilônia. Vocês como nação estão mortos. Israel, o reino do norte, tinha sido levado para o cativeiro na Síria, e acabou como povo. Nunca mais se ouviu falar no reino do norte. Então, quando o reino do sul, Judá, foi levado para a Babilônia, esperava-se que acontecesse a mesma coisa. Era o fim da história de Judá. O Senhor concorda, de fato, é o fim da história de vocês. Vocês não têm a menor possibilidade de voltar a ter uma terra. Vocês não têm a menor possibilidade de sair desse estado de morte de vocês. Mas olha o que o Senhor mandou Ezequiel dizer para o povo: sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos arrancar dela. Vocês não têm como se ressuscitar. Vocês não têm como mudar o estado de morte de vocês, mas eu tenho. É isso que o Senhor está dizendo. Somente o Senhor tem. Então, irmãos, o que o Senhor falou que faria com Israel é o mesmo que Jesus disse que faria conosco. Os mortos ouvirão a minha voz, disse o Senhor, e os que ouvirem viverão. É o Senhor, é Cristo nos arrancando de nossa sepultura. Isso aconteceu com cada um de nós. Aconteceu com cada um de nós. Um morto não pode se ressuscitar, ao menos que aquele que tem todo o poder o arranque do seu estado de morte. Resumindo o versículo 12, há apenas dois tipos de pessoas na história da humanidade: os que têm o Filho de Deus e os que não têm o Filho de Deus. Os que têm a vida eterna e os que não têm vida eterna. Somente não há três tipos de gente na humanidade. Mas depois dessa declaração, muitos irmãos poderiam ficar com dúvidas sobre a própria fé. Não é verdade? João chega com uma declaração difícil dessa. Os irmãos poderiam fazer na autoavaliação, falar, peraí, de repente eu não tenho a vida. As pessoas começam a duvidar se de fato João está escrevendo para a igreja. João não está escrevendo para o mundo, João está escrevendo para uma igreja, para os irmãos. Os irmãos poderiam começar a ter dúvida no coração se de fato eles eram filhos de Deus, eles eram cristãos ou não, se eles eram salvos ou não. Aí por isso que João muda de tom a partir do versículo 13, ele adquire agora um tom bem pastoral. Isso a gente vê o tempo todo na carta de João. Ele traz uma doutrina taxativa e depois traz uma voz mais passiva, mais tranquila, mais de paz para falar com o povo. Então o que está no versículo 13? Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. É como se João dissesse assim, pode ficar tranquilo, eu conheço vocês. Eu conheço a minha igreja.
Eu sei que vocês já nasceram de novo. Eu sei que vocês já conhecem Cristo. Pode ter algumas dúvidas, pode se embaraçar com algumas doutrinas, mas vocês já conhecem Cristo como Salvador, já entregaram sua vida a Jesus, sabe que depende dele. Vocês já sabem disso. João está acalmando, está consolando os irmãos. Essa afirmação de João chega aos ouvidos dos irmãos como um consolo. Porque, queridos, dentre os falsos ensinamentos que falsos mestres estavam disseminando na igreja, havia um que dizia que ninguém poderia garantir agora a vida eterna. Que a vida eterna só poderia ser adquirida depois de um grande processo de compreensão, de entendimento, gnose, lembra? Gnosticismo, de entendimento. Apenas depois de um grande processo de iluminação, de entendimento, que essa pessoa iria adquirir a vida eterna. João está dizendo não, isso é mentira. A vida eterna já é disponível para todos aqueles que basta crer em Jesus Cristo como Salvador. Nada mais. Não tem outro ritual. Não tem um processo a ser feito. Não tem uma caminhada longa a ser desenvolvida. Nós entendemos essa caminhada do cristão como santificação. Isso nós entendemos. Mas não como a vida eterna. Ou o momento que nós iremos ganhar a vida eterna. Não é no final de uma caminhada. Nós já ganhamos a vida eterna. Ele já nos deu a vida. Não depende de mais nada. Muito menos de nossos esforços. Se dependesse da gente. Se dependesse 1% de mim. Para eu ganhar a vida eterna, eu a perderia, com certeza. João está acalmando os irmãos. Eu conheço vocês. Com toda dificuldade, com toda a briga que vocês têm aí, se a ceia é uva, se é vinho, se é água, se é a aspersão, se é imersão, se é não sei o quê, se é antes, se é depois, se vem um milênio ou não vem um milênio. Eu conheço vocês. Vocês conhecem Jesus. Vocês já entregaram, vocês já se entregaram para Jesus. Vocês reconhecem que são pecadores e que precisam de um Salvador. É somente isso. Vocês já têm a vida eterna. Assim João termina essa primeira parte do texto de hoje. Até esse ponto, João tratou da certeza da vida eterna. A partir desse ponto, ele passa a tratar de dois resultados dessa certeza. Ou seja, João cita pelo menos duas bênçãos decorrentes dessa nossa certeza de vida eterna. A primeira, que nós passamos a ter certeza que Deus ouve nossas orações, ainda que não as atenda. Mas Deus ouve nossas orações. E a segunda é que nós adquirimos a possibilidade de interceder por aqueles irmãos que caíram em pecado. João aponta essas duas marcas como consequência de quem tem a compreensão já da vida eterna. A nossa ideia seriam outras marcas, né? A pessoa que tem a compreensão da vida eterna poderia se tornar uma pessoa soberba, orgulhosa, sair por aí declarando, profetizando, não é nada disso. Segundo João, duas marcas que resultantes, né, da compreensão que nós temos, da certeza de vida eterna que nós temos é saber que nossas orações são ouvidas e termos a possibilidade de orar por nossos irmãos quando eles caem em algum pecado. Vamos ver uma de cada vez, seguindo para o final? Como já temos vida eterna, então podemos ter certeza que Deus ouve nossas orações. Ao versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 15. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O raciocínio de João aqui é simples. Presta atenção. Se o que há de mais importante, se o que há de mais valioso, se o que há de mais precioso, se o que há de mais impossível de obtermos, o Senhor Deus já nos deu, que é a vida eterna em Jesus Cristo, as outras coisas serão fáceis demais nós obtermos de Deus. É simples. O que é uma cura comparada à redenção de Cristo no Calvário? O que é um porta de emprego comparado ao fato de Deus ter nos dado o seu próprio Filho? Isso aqui é a certeza de que o Senhor ouve nossas orações. Uma certeza magnífica. Não teremos dificuldades de receber nada da parte de Deus
que tudo que nós pedirmos, por maior que seja aos nossos olhos, é menor do que aquilo que o Deus já nos deu, que é a vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo esclarece esse ensinamento de João, em Romanos capítulo 8, versículo 32, eu vou ler para os irmãos, diz assim, está falando de Deus, aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O mais importante, ele nos deu. Agora ele nos dará tudo o que nós precisamos, porque ele é gracioso, já demonstrou a sua graça, o seu poder para com cada um de nós. Nesse momento da pregação, você pode estar pensando assim, mas pastor, tem muita coisa que eu peço em oração e não recebo. Se esse for o teu caso, a única coisa que eu tenho para responder é o seguinte, estamos juntos. Eu tenho mais oração não respondida do que respondida com não atendida, do que atendida. E nós já passamos por esse momento, por essa lição aqui nessa série. A maioria de nossas orações não são atendidas porque elas estão erradas, irmãos. Erradas. Não é errada somente no conteúdo. Não é errada na forma. É errada na intenção. A intenção é equivocada. Isso se é uma oração errada. Vamos de novo, mais uma vez, ler com calma o versículo 14, para ver se você se enquadra no que está sendo falado no versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa qualquer, se pedirmos alguma coisa para fazer a nossa vontade, se pedirmos alguma coisa para satisfazer os nossos caprichos, se pedirmos alguma coisa para melhorar a nossa história, é isso que a Bíblia diz? Não! Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Perceberam o detalhe? O segredo é orar conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Agora Tiago, irmão de Jesus, escreveu o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O Senhor, queridos, atenderá todos os nossos pedidos que forem para a glória dele, ainda que em primeiro plano nos beneficie, ainda que seja uma porta de emprego, um lar, um carro, uma família, seja lá o que for, ainda que seja questões ou bênçãos materiais, ainda assim nós seremos atendidos, se naquilo que nós estamos pedindo em primeiro lugar para a glória de Deus. Não é assim a nossa oração. A nossa oração é: me dá porque eu preciso. Senhor, me dá porque eu quero. Me dá porque eu sonho. Me dá porque é o meu desejo. E a gente nunca faz esse cálculo de como aquilo que pedimos ao Senhor vai resultar em glórias ao nome de Deus. A doutrina da oração é fundamental na vida do crente. Porém, mais que um conhecimento sobre a oração, precisamos viver em constante oração, segundo as Escrituras. É por meio da oração que nós recebemos sabedoria da parte de Deus. Não é por meio da leitura. É debruçado sobre a palavra, em constante oração. A oração nos ajuda nas horas de grandes indecisões, quando devemos tomar decisões sérias em nossa vida. Podemos orar ao Senhor. O Espírito nos conduz. Pela oração podemos ter paz verdadeira. A oração nos ajuda a vencer as tentações. Pastor, não estou conseguindo vencer tentação. Jesus disse que orando é vigiai e orai para que não entreis em tentação. Disse Jesus. E a oração é para os fracos, por isso que nós oramos. Somos fracos demais para não orarmos. Mas esse é apenas o primeiro benefício da vida eterna que nós temos. Nós podemos orar corretamente, o Senhor nos atenderá. O segundo benefício da vida eterna, citado por João, é que podemos agora interceder pela restauração de irmãos que caem em pecado. Irmãos que tropeçaram nessa vida. Irmãos que estavam indo muito bem em sua trajetória, mas em algum momento ele foi tentado e cedeu à tentação e quase que desgraçou a sua história. João diz que nós podemos orar por esse irmão. Olha o versículo 16 e 17. Se alguém vir, do verbo ver, né? Vir a seu irmão, cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida.
os que não pecam para a morte. Há pecados para a morte, por esses não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecados não para a morte. Vamos tratar com calma desse versículo, tem um ponto difícil aqui. Deixa eu beber bastante água agora. Segundo João, há um tipo de pecado que é para a morte. Ele diz o seguinte: se a pessoa pecou para a morte, eu falo para vocês nem orar por ela. Estranho isso, né? Estranho isso. O que seria esse pecado para a morte? O que seria? O que seria algo tão grave assim ao ponto do apóstolo dizer: por essas pessoas não orem não? Nós vimos que na história já houve momentos em que o próprio Deus falou com o profeta o seguinte: não clama por esse povo, não clame por esse povo, que eu estou decidido a castigá-lo. É hora que o Senhor já avisa que a oração não vai ter sucesso, não vai ter retorno. O problema aqui de compreender o que é pecado para a morte é que os grandes teólogos da história não têm um consenso sobre isso. O mais provável, irmãos, é que é a opção que mais se encaixa com todo o contexto da carta de João, é que João estava se referindo ao pecado da apostasia. A apostasia não é um pecado específico, é uma ação específica, não. A apostasia é a total rejeição da fé, é a total negação de Cristo. Apóstata é aquela pessoa que de forma consciente, depois de viver no meio dos crentes e de conhecer toda a verdade, simplesmente, de forma deliberada, renegou a fé em Jesus. Apóstata é aquele que conscientemente não apenas abandona a fé, mas torna-se inimigo da cruz. É uma classe diferente de pessoas. Pessoas que caem da fé ao longo da caminhada, conhecemos várias. Pessoas que caem por fraqueza, pessoas que se desviam ao longo da caminhada, conhecemos várias. E devemos orar por essas. Mas possivelmente João está falando a outro tipo de gente. Não aquela que simplesmente abandonou a fé, mas além de abandonar a fé, transformou-se em um inimigo da igreja, em um inimigo de Cristo, e um inimigo da cruz. Um blasfemador. Aí também está cheio de gente assim. Normalmente possivelmente João está se referindo a pessoas esclarecidas. Não é crente fraco, novo na fé, que derrapou, não. A figura dos falsos mestres que João ataca aqui, que em determinado momento da sua carta, ele os chama de anticristos. Lembra disso? João chama os falsos mestres, que ensinam a falsa doutrina, de anticristo. Como se ora por um anticristo? Conta para mim. Senhor, abençoe esse anticristo. Ele é anticristo, mas ele é bonzinho. No fundo é uma pessoa boa. É assim que ora por um anticristo. Então, possivelmente, esse pecado que é para a morte é o abandono total da fé, a apostasia e tornar-se o inimigo da cruz. Mas, queridos, apesar de ser uma questão polêmica, o ponto mais importante desse trecho não é esse. Não é esse. Nesse ponto da carta, o que João nos ensina não é ficar especulando o que vem a ser pecado da morte. O que João nos ensina é como devemos proceder quando encontramos um irmão que caiu em pecado. Esse é o ponto mais importante desse trecho da carta. Se alguém viu o seu irmão cometer pecado, pedirá. Pedir aqui é orar, né, irmão? É oração, é clamar a Deus. E Deus lhe dará a vida. Olha que maravilha. Ou seja, todo aquele que caiu em pecado necessita, em primeiro lugar, de nossas orações. Mas ainda, temos condições de colaborar com a restauração de cada um daqueles que caíram em pecado. E como podemos fazer isso? Orando por eles em primeiro lugar. Segundo João. Segundo a palavra de Deus. Ao saber, ou ao presenciar o pecado de um irmão, nossa atitude nunca deve ser de sair para espalhar a notícia.
nem de condenação imediata da pessoa. Não é isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Mas devemos trabalhar com afinco, com oração incessante também, pela restauração completa do nosso irmão que se desviou. É claro que muitas vezes a restauração passa pela disciplina da igreja. Dependendo do caso, dependendo da história, o pecado ou o irmão precisa ser tratado pela igreja. Mas mesmo nesses casos, preste atenção, isso aqui deve ser característica de nossa igreja, que estamos em formação, precisamos adquirir esse hábito, essa marca, mesmo nos casos que a igreja terá que exercer a disciplina sobre o irmão que pecou, é dever de todos, ainda assim, orar pela restauração do irmão e tratá-lo como irmão, ainda assim. Eu sei que em muitos lugares a disciplina é um instrumento utilizado de forma irresponsável. Essa jamais pode ser a nossa atitude. Devemos manter oração incessante, clamor incessante por todos aqueles que caíram em pecado. E se por acaso tivermos que chegar ao ponto de excluir alguém do nosso meio e passar a tratá-lo como ímpio, pois foi isso que Jesus nos ensinou, que isso seja feito ainda com o coração muito dolorido, com sentimento, não com sentimento de satisfação, que é o que a gente vê em muitos ambientes, mas com dor no coração. Mateus capítulo 18, versículo 15. Jesus nos ensinou como tratar do irmão que cai em pecado. Eu vou ler para vocês. Mateus 18, a partir do 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo somente você e ele. Se resolveu, acabou o assunto. Acabou o assunto. Não tem nada de pastor, não tem nada de... Acabou o assunto. Teu irmão pecou contra você. Você foi até ele. E se resolveram, acabou o assunto. Jesus disse que se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três pessoas, toda a palavra se estabeleça. A gente está vendo aqui uma tentativa de ganhar o irmão que caiu em pecado, não de expulsá-lo. Ele não me ouviu, vou lá chamar mais um ou dois irmãos. Vamos. Esse irmão aqui está falando de um grupo da igreja já responsável em tentar ganhar o irmão que caiu em pecado. Versículo 17. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. Aí sim. A igreja é a última instância. A igreja é o último caso. A igreja é o STF. Eu sou o Xandão. Tira isso depois da gravação. Depois corta essa parte, pelo amor de Deus. A igreja é o último caso. Traz à congregação aqueles casos de pessoas impenitentes, que você já tentou, um grupo de irmãos piedosos já tentaram e ninguém conseguiu êxito. Aí traz a igreja, irmão, não é assim que acontece? Normalmente a igreja onde há ainda o exercício da disciplina bíblica de membros, normalmente é uma fofocalhada, é um disse-me-disse, na hora do culto é um entregando o outro, e não é assim que a Bíblia manda que aconteça. É levado à igreja aqueles casos de impenitências, que depois de duas tentativas, a pessoa não se redimiu. A pessoa não voltou atrás. Jesus fala, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Gentil e publicano aqui tem o sentido de ser alguém que não pertence à aliança. Alguém fora da aliança. Por isso que eu falei que se a igreja chegar ao ponto de ter que considerar alguém um não crente, um ímpio, ainda assim precisa fazer com muita piedade no coração. Devemos obedecer à risca essas palavras de Jesus, mas Jesus não ordenou que nós exercêssemos a disciplina com alegria. Não falou isso. Jesus não disse que nós devemos tratar desse irmão e se tiver que excomungá-lo, tirá-lo da comunhão. Jesus não falou para nós fazermos isso com sentimento de satisfação, não falou isso. É meio óbvio que a igreja não deve exercer a disciplina, mas sempre com muita piedade, com dor no coração, com aquela tristeza de quem fez todo o possível para ter o irmão em nossa comunhão e não conseguiu. É tristeza, não é alegria. E assim João termina esse trecho. E o que nós aprendemos aqui foi que só quem tem Jesus tem vida eterna,
e que podemos orar a Deus na certeza que Deus nos atende, se orarmos conforme a sua vontade, e que temos a possibilidade de cooperar na restauração dos irmãos que caem em pecado. Em primeiro lugar, orando por eles. Eu quero terminar com algumas aplicações. A primeira é que a vida eterna já começou. Como essa verdade pode mudar a tua vida? Eu me lembro na primeira fase da pandemia do Covid-19, quando estava tudo muito pavoroso, ali no bairro passava um carro de som da prefeitura. Aquele carro de som gerava um sentimento estranho, né? Não saia de casa, não sei, dando recomendações. Parecia que você estava num campo de concentração. Num dia à noite, a gente trocava a noite pelo dia, não era assim? E quem estava em casa, e muito tarde da noite eu fui colocar o Arthur para a cama. Quando eu botei a mão nele, ele estava quente. Era abril ainda, estava começando a pandemia. Arthur tem saúde de ferro, né? Quando eu botei a mão nele, ele estava quente, eu perdi o chão na mesma hora. Homem de Deus, cheio de fé, poderoso, ó, faço chover fogo aqui. Perdi o chão na mesma hora. Fiquei monitorando, não falei com a Tati dormindo, com a Ana. Eu fui monitorando o Arthur, estava meio febril, mas não estava com febre ainda não, até que quando era 5 horas da manhã, fui ver, a febre estava com 39. E eu já consultando qual remédio podia dar, o que era viável, o que não era. Foi terrível esse momento. Arthur teve um episódio de febre de madrugada, depois passou o dia bem, 4 horas da tarde, teve outro episódio de febre e não teve mais nada. Então a gente nunca soube o que foi aquilo. A pediatra dele falou que poderia ser qualquer coisa, como não poderia ser nada. De repente, afetado emocionalmente, aquele clima, já umas 2 ou 3 semanas que nós não nos vimos. Era uma família acostumada a se ver sempre. Mas eu lembro que eu liguei para o Bispo Weber, Luciano conhece. Liguei para o Bispo Weber e fiz um gabinete ali. Ele me consolou da seguinte forma: Ricardo, o que a gente tem que mudar é a nossa perspectiva em relação à morte. Não tem como mudar a morte. Não tem como. Tem que mudar a nossa perspectiva em relação à morte. A morte nos visitará, como visitou muitos de nós, nossas famílias, principalmente durante a Covid, ou fora dela. Então, se a gente perder o chão toda hora que sentirmos um perigo, é evidência de alguém. Eu nem vou falar que é falta de fé, não. Vou falar que é falta de uma compreensão do que é a eternidade. A vida eterna já começou, nós não somos daqui. Uma hora, a qualquer momento, mais cedo ou mais tarde, vamos partir. Eu, meu filho. Espero que seja na ordem natural das coisas. Mas nem sobre isso nós temos controle. Vai mudar a nossa percepção da história e a forma como nós encaramos os grandes desafios, os grandes medos dessa história, a partir do momento que nós compreendermos que a vida eterna em nós já começou. Nós já somos eternos. Amém? A certeza, em segundo lugar, a certeza que Deus nos ouve também deve mudar a nossa história. A certeza que nós podemos falar e Deus nos ouve. A certeza que temos no céu o único Deus verdadeiro, que segundo a palavra, ele se inclina do trono para ouvir o nosso clamor. Isso deve mudar também a nossa perspectiva dessa história. Como que eu vou sentir solidão, por exemplo, sabendo que Deus me ouve? Deus está comigo. Como eu vou me desesperar? Como que o medo no meu coração vai se transformar numa depressão profunda? Eu sabendo que Deus está do meu lado e Ele me ouve. Não é um ser fictício. Não é um amigo imaginário. É um Deus verdadeiro que move a história, que criou todas as coisas, que sustenta o universo com seu poder. Ele me ouve. Se devemos nos segurar para não nos transformarmos em pessoas arrogantes, soberbas, pelo fato de sabermos que apesar, mesmo que
todos virem-se contra nós, e mesmo que ninguém mais nos ouça nessa história, Deus nos ouve. Deus nos ouve. Em terceiro lugar, quais têm sido nossas atitudes em relação ao irmão que caiu em pecado? Em relação àqueles que se enfraqueceram na fé? Tem sido uma atitude de paciência, de amor, de carinho, exortando, mas exortando com exortações regadas à piedade. É bem diferente, não é verdade? Tem pessoas que podem chamar a atenção da gente da forma mais dura possível, que nós sentimos o amor nas palavras dessa pessoa. Como tem sido a sua atitude, meu irmão? Proliferar a informação, orar pelo irmão, apontar, acusar. Não sejamos assim. E por fim, na dúvida se o pecado foi para a morte ou não, nem entendemos direito o que é pecado para a morte, né? Na dúvida se o pecado do irmão foi para a morte ou não, oremos por todos. Oremos por todos, clamemos por todos. É o Senhor quem sabe o que Ele vai fazer. Separe um momento na sua agenda essa semana somente para orar por aqueles que se afastaram da fé, que caíram da fé, ou que não caíram, mas estão bem fracos, ausentes da comunhão dos irmãos. Ore por eles. Se você não lembrar o nome de todos eles, você lembra a fisionomia. Deus sabe quem é. Pode orar assim. Aquele irmão, aquela irmã que eu não sei quem é, Pai, mas tem muito tempo que eu não vejo nossa comunhão. Está passando por momentos difíceis, ou não, ou enfraqueceu a fé. Rogue por seus irmãos. Amém? Feche seus olhos, pessoal do louvor. Muito obrigado por tua palavra, Deus. Tua palavra que nos alerta, tua palavra que nos instrui, tua palavra que nos conduz. Senhor, nós queremos ser esse tipo de gente que vive já com foco na eternidade, porque já compreende que tem a vida eterna. Porque crê em Jesus como Salvador. E por isso oramos e o Senhor nos ouve. Mas leva-nos de forma especial, transforma-nos de forma especial a restauradores de irmãos que caíram, Deus. Claro que quem restaura é o Senhor, sabemos disso, mas nos use nesse processo de restauração. Transforma o nosso coração, faz nossos corações mais sensíveis à miséria dos outros, à fraqueza dos outros. Que esse é o perfil de igreja que o Senhor deseja e sabemos bem. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora
eu sou Deus.